noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado ao presbítero Cédric pela condução do culto até agora. Quero novamente dar meu abraço e boas-vindas aos visitantes, alguns vindo no começo, outros não, alguns são rostos familiares, já conhecidos, são de casa, outros são de outras vezes, são novos, né, aqui conosco, e a todos a nossa alegria por tê-los aqui. Bem, como todos os visitantes, e acho que sempre vale a pena uma explicação, a nossa igreja caminha costumeiramente em um só livro da palavra de Deus, do começo até o final. No momento nós estamos na exposição do livro do profeta Isaías, um dos livros mais importantes da palavra de Deus, um livro que tem um grande conteúdo profético, especialmente a respeito do Messias, do Senhor Jesus. Essa nossa caminhada iniciou no dia 16 de julho, há quase 6 meses, terça-feira completa 6 meses, e hoje chegamos, irmãos, à nossa 21ª mensagem e chegamos até o capítulo 24. Durante todo esse percurso, e é claro, até o final do capítulo 66, o tema geral do livro de Isaías, este que vai ser projetado ali, que quero convidar os irmãos a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Isaías traz esta mensagem de confrontação, principalmente para o reino de Judá, o reino do sul da sua época, e a confrontação é acompanhada com a promessa futura, que é o que vamos ver em grande parte hoje, de que Deus instaurará o seu reino sobre a terra, e dá já alguns detalhes de como isso vai acontecer. Bem, lá na nossa primeira mensagem, irmãos, nós aprendemos que Isaías possui duas grandes divisões, ou duas grandes partes. Do capítulo 1 até o capítulo 39, o maior tema, o tema principal é de condenação, é de confrontação. Isaías passa a maior parte do tempo expondo o pecado de Judá e de outros países, outras nações, mas confrontando esse pecado. Aí então, do 40 até o 66 no final, o tema muda bastante, principalmente de restauração, de mais esperança, de mais promessa. Hoje, no momento, nós estamos em uma parte dessa primeira divisão de 1 a 39, que começou no capítulo 13 e vai até o capítulo 27. Nessa subdivisão, irmãos, semana passada nós chegamos até o capítulo 23. Foram 11 capítulos. Nesses 11 capítulos, todos eles continham uma advertência de Deus às nações, um aviso de Deus às nações, um alerta de Deus às nações. Deus mandou mensagens para essas nações que estavam ao redor do povo de Judá, entre elas Babilônia, Assíria, Filisteus, ou a Filistia, Moabe, Damasco, representando o país da Síria, Etiópia, Egito, Babilônia, 2 vezes, Edom e Arábia. Então veio uma repreensão para a própria Judá, a Jerusalém, a sua capital, e a um homem especial chamado Cédra. E finalmente, semana passada, nós vimos a última repreensão, que foi para a cidade de Tiro, que na época fazia parte da Fenícia, certo? Essa cidade existe até hoje. Isso foi semana passada. E encerramos as advertências. Como nós falamos, irmãos, desde o começo, elas tinham um objetivo. E esse objetivo nós sintetizamos principalmente na grande ideia que encerrou semana passada, quero repetir para refrescar nossa memória. Os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. Então, por que Deus pegou essas nações todas e mandou o seu profeta escrever a elas? Mostrando que a arrogância, a altivez, a independência desses países para com o Senhor ia lhes custar caro, ia ser pesado para eles. Só que, apesar de interessar a Babilônia, a Moabe, o Egito, etc., Deus tinha um alvo principal, que era o seu próprio povo. Deus expunha o pecado dessas nações para que o seu povo caísse em si, porque vira e mexe eles estavam fazendo alianças com essas nações. Então Deus estava falando, é com esse povo que você vai confiar, é com esses povos que você vai fazer aliança, eles estão em pior situação que vocês. Então Deus queria trazer o seu povo para que confiasse nele e não nesses outros povos. Passadas essas advertências, irmãos, o que nós temos agora, a partir do capítulo 24, que começamos hoje, até o 27, nessa subdivisão que eu mencionei? Bem, tomando como base essas advertências dadas até aqui, o Senhor vai dar detalhes de como o seu projeto futuro
de estabelecer o seu reino por meio do Messias irá acontecer. Isso, é claro, não inclui de forma discriminada todas as pessoas, nem mesmo todos os judeus. Neste reino, vai ser claro, vai entrar aqueles que rejeitarem a rebelião contra Deus e se submeterem àquilo que o Senhor tem planejado para o futuro. E vamos ver então como Isaías começa a detalhar isso. Dá uma olhadinha à esquerda e à direita e vamos ver juntos Isaías capítulo 24. Estamos com casa cheia hoje, então dá para fazer um barulho de muitas águas, né, para assim dizer, e um grande coral para lermos esses 23 versículos de Isaías capítulo 24. Já achamos? Estamos juntos aí? Então vamos lá, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Vejam, o Senhor vai arrasar. Estou sozinho aqui, eu fiz solo. O coral me deixou na mão. Vamos tentar de novo, irmãos? Vamos lá, versículo 1. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa, cheia de júbilo, está muda. Já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que a bebem. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho. Toda alegria chegou ao fim. Toda celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas. Sua porta feita em pedaços. Assim será na terra entre as nações, como quando se usa a vara na oliveira ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Ergam as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glórias, pois, ao Senhor no Oriente, e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo. Mas eu disse, que desgraça, ai de mim. Os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laço os aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito do terror, cairá na cova. Quem sair da cova, será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus. Tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima dos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Muitos de nós, irmãos, têm Isaías como um dos seus livros preferidos da Bíblia. Isso é realmente algo compreensível. Ele possui passagens fantásticas, especialmente quando se trata de falar da vinda futura do Messias, do Senhor Jesus, algo que inclusive já se cumpriu. Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus e obviamente nós sabemos que tudo isso já se cumpriu. Mas uma coisa, meus irmãos, que se percebe quando nós caminhamos em Isaías do começo até o final, é que julgamento é sempre
sombra de dúvida, um tema central e que se repete muitas e muitas vezes. Isso também, irmãos, não é algo de se estranhar quando nós entendemos o contexto. Um dos textos favoritos de Isaías é Isaías 6, e lá você tem a visão de Isaías. E diante da visão do Senhor, assentado sobre o alto sublime trono, qual é a reação de Isaías? Ai de mim! Ele olha para si, vê seu pecado, mas ele olha ao seu redor e vê o pecado tomando conta de Jerusalém e de Judá. Por isso que julgamento e repreensão está tão presente neste livro. O julgamento de Deus, irmãos, porém, ele jamais é um fim em si mesmo. Aliás, nenhuma real disciplina é um fim em si mesmo. O objetivo sempre é provocar arrependimento e mudança. É transformação, o objetivo de Deus, e obviamente ele controlando a história, vai levar a história para o fim que condiz a sua natureza, que é a salvação. Aliás, algo interessante, salvação está incluído no nome de Isaías, e também no nome de Jesus, aquele a quem Isaías anuncia, mostrando que Deus está trazendo sim repreensão e condenação, mas para que eles olhem para o futuro e vejam salvação. Assim, mesmo com toques de julgamento e condenação, o nosso capítulo de hoje, e até o final da nossa subdivisão no capítulo 27, o Senhor também vai estar mostrando, irmãos, a recompensa daqueles que ouviram as advertências às 11 países, às 11 nações, aqueles que se arrependeram, aqueles que largaram aquilo e estão olhando para o Senhor para depender dele. Essa divisão 24 a 27 é uma divisão profética, escatológica para o final, isto é, está falando do nosso futuro, inclusive, aquilo que ainda não aconteceu. Mesmo, irmãos, que as pessoas da época de Isaías não existam mais, mesmo que inclusive algumas dessas nações não sejam mais as mesmas, tais advertências continuam sendo relevantes para a sociedade de hoje, para as nações de hoje, principalmente porque nosso mundo paulatinamente tem tentado excluir Deus da história, excluir Deus das suas vidas e colocar um Deus inventado muitas vezes no seu lugar. Porque todas as pessoas, todas as nações, todos os habitantes precisam reconhecer que o reino de Deus virá, quer queiram, quer não queiram. A grande pergunta, antes de entrar no nosso texto, é: você está nesse reino? Ou você estará nesse reino que há de vir? É o que Isaías está desafiando o povo da sua época. Vamos começar a caminhar no capítulo 24. Se você não está acostumado a uma exposição bíblica, a regra número 1 é a seguinte: deixe sua Bíblia aberta. Porque se eu falar alguma coisa que não está no texto, você depois me repreende, certo? Porque o objetivo é que a gente veja que a palavra de Deus quer nos falar hoje. E aí o texto vai começar, irmãos, nós vamos primeiro do versículo 1 até o versículo 13. E o primeiro ponto de hoje, a primeira lição de hoje é o seguinte: o julgamento de Deus vem sobre todos os que o rejeitam. O julgamento de Deus vem sobre todos os que o rejeitam. Versículo 1 até o versículo 13. Bem, nosso capítulo 24 começa com uma convocação para que todos vejam, todos contemplem, pois o Senhor irá devastar a terra. O Senhor vai esvaziar a terra como quem esvazia um balde, jogando fora todo o seu conteúdo. Esta é a visão do texto no original. Deus está esvaziando a terra, Deus está devastando a terra. Aliás, a palavra terra, a palavra hebraica usada para terra, aqui aparece 16 vezes, num capítulo só de 23 versículos. Isso mostra, meus irmãos, que o cenário que está colocando aqui, ele não é alegórico. Ele está falando do nosso planeta e daquilo que Deus vai fazer aqui, certo? No nosso planeta onde nós vivemos, onde nós moramos, e não algo que vai acontecer no céu ou alguma coisa assim, ou na eternidade. E Isaías está profetizando a respeito da nossa própria história. E aqui temos, irmãos, toda a estrutura e governo do mundo sendo colocado em foco. Tudo isso que estiver nas mãos de gente maligna, tudo isso que estiver existindo para realizar feitos malignos, diz o texto, serão aniquilados. E isso vai acontecer, detalhe, sem parcialidade. O verso 2, verifique, ele traz de uma forma poética, mostrando que do presidente ao servente, do bilionário ao falido, do famoso ao anônimo, do senhor ao servo, da senhora à serva, todo mundo será atingido pelo julgamento do Senhor por aquilo que ele vai fazer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a única divisão na humanidade que importa é como cada indivíduo tem respondido ao Evangelho.
a sua posição social não importa, a sua raça não importa, a sua ocupação profissional é irrelevante. O que importa para Deus, o que vai fazer a grande divisão na humanidade é aqueles que se renderam a Cristo como Senhor e Salvador e aqueles que o rejeitaram. Por isso, Isaías já mostra que o julgamento de Deus não vai ter nenhum tipo de parcialidade pela posição que a pessoa vai ter. E o que acontecerá, ele está mostrado que é repetido e reconfirmado no verso 3, como algo que é feito não pelas nações, ou não pelos poderes deste mundo, mas pelo Senhor. Isaías era o arauto, Isaías era o proclamador, mas o Senhor era o autor dessa palavra, diz o verso 3. Isso nos foi lembrado, meus irmãos, várias vezes neste livro, porque várias das ações, das advertências que Deus mandou àquelas nações, foram executadas, por exemplo, pelo Império Assírio. Quem destruiu Tiro na semana passada, a cidade de Tiro? O Império Assírio. Quem impediu o comércio e acabou com o comércio internacional ali a partir do porto de Tiro? O Império Assírio. Mas Deus tem falado todo o tempo, vai acontecer, eu estou contando com antecedência para vocês, para que quando acontecer vocês saibam, foi a minha mão que fez. É o Senhor o autor disso tudo. Aí Isaías segue, meus irmãos, dando detalhes. Repare que o verso 4 fala como tudo irá murchar e definhar. Inclusive os poderosos, aqui representados pelos nobres, aqueles que eram admirados, aqueles que eram invejados, aqueles que eram arrogantes, eles estão incluídos aqui. Tudo, meus irmãos, olha que interessante, que esse mundo anseia, que esse mundo cobiça, que esse mundo deseja, e todas aquelas posições de destaque que esse mundo inveja, tudo vai perder o seu valor. Eu me lembrei de um fato que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. As pessoas estavam no inverno, não tinha como se aquecer, não tinha, a infraestrutura das cidades estavam totalmente destruídas. E em Berlim, na Alemanha, as pessoas se reuniam ao redor de tonéis pegando fogo. E adivinha o que estava pegando fogo lá? Dinheiro. Não tinha mais valor nenhum em meio à guerra. Isso mostra, meus irmãos, que quando o mundo entra em colapso, aquilo que as pessoas invejam, aquilo que as pessoas anseiam, não tem absolutamente nenhum valor, nenhuma segurança para as nossas vidas. Bem, diante desse cenário, talvez os primeiros leitores, e até mesmo nós, os leitores de hoje, começamos a pensar, irmãos, e talvez até a questionar, isso não é algo muito radical? Deus não está sendo muito duro nas suas ações? E aí, meus irmãos, o verso 5 vem nos ajudar. Deixa eu explicar. Deus não precisa se justificar. Ele é Senhor. Mas é muito interessante, meus irmãos, como vez após vez na profecia de Isaías, ele diz, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas deixa eu explicar. É porque vocês têm feito isso, isso, isso. E olha que o versículo diz exatamente a explicação, traz essa explicação de Deus. Ele fala que a terra está contaminada pelos seus habitantes e que eles desobedeceram e abandonaram a aliança. Como eu disse, o Senhor está justificando que seu julgamento não é sem uma razão, é porque o povo havia abandonado o Senhor. Aqui ele se refere, irmãos, a uma aliança eterna. E essa aliança eterna não é nem a aliança mosaica ou as alianças do Antigo Testamento, e também não é especificamente a nova aliança que Cristo fez na cruz do Calvário. O entendimento aqui, meus irmãos, que apesar da humanidade ter desprezado em muitos momentos todas as alianças que Deus fez, existe uma aliança maior, digamos assim, não falada, subentendida, de submissão ao Senhor. Ele é o Criador, Ele que nos fez, Ele que nos criou, que nos formou, e nós devíamos ser submetidos a Ele, obedientes a Ele, mas a humanidade tem vez após vez desobedecido o Senhor, dado as costas para o nosso Deus, abandonado o Senhor, e como eu disse agora há pouco, tentando paulatinamente escrever Deus para fora da história. Então é interessante quando você assiste um programa feito no centro de tudo isso que é Hollywood hoje em dia, e quando eles querem falar que alguma coisa conspirou ao meu favor, você vai dizer, ele vai dizer que é Deus. Aí ele fala, o universo. Como assim? Foram as estrelas, foram os cometas, foram os meteoros, foi o quê? É porque ele não quer dar uma palmatória. Ele não quer reconhecer que há um Deus que rege, que comanda as nossas vidas, que nos abençoa, que nos cuida a cada dia. Mas como, meus irmãos, a história é guiada por Ele, finalmente virá o dia de acerto de contas, e é isso que Isaías está tratando aqui. Deus irá tratar ou acertar as contas com o povo. Assim o verso 6 deixa claro que o cenário será terrível,
e que a maior parte da população será exterminada. E se você ainda não entendeu quando isso vai acontecer, talvez você não estava prestando atenção na aula, nós estamos se referindo aqui, meus irmãos, àquilo que o Novo Testamento chama de tribulação. Aquilo que você encontra em Apocalipse, do capítulo 4 até o 19. E para mostrar que Isaías não está exagerando, naquele texto nós descobrimos que literalmente bilhões irão morrer. E apenas um remanescente estará no final, quando Deus estará o seu reino, exatamente como ele está falando aqui. Em um dos juízos de Apocalipse, 1/4 da população do mundo irá morrer. É literalmente impossível enterrar tanta gente. Mas antes que isso aconteça, o verso 7 a 9 mostra como não há motivo de celebração ou festas. O cenário que está sendo plantado, meus irmãos, é para que as pessoas levem a sério que o juízo de Deus cancela toda a possibilidade de celebração ou de festa. Ou seja, não dá para levar sem peso, não dá para achar que é qualquer coisa. E o interessante, meus irmãos, eu lembrei que o nosso planeta, né, experimentou mais de 2 anos de pandemia. Esses 2 anos e pouco para alguns foi uma experiência insuportável. Outros inclusive acabaram saindo com problemas e danos emocionais piores do que a própria doença, e alguns trazem isso até hoje. Eu li em um artigo que o efeito de gente que até hoje se recusa a voltar ao ambiente de trabalho e só aceita o emprego se for em casa, se for trabalhando remotamente, aumentou de maneira assustadora depois da pandemia. Gente que trouxe problemas, traumas daquilo que aconteceu com o nosso planeta. Agora, imaginemos como estará o moral, o ânimo, a disposição dessa mesma humanidade, que, meus irmãos, em alguns anos, talvez algumas poucas décadas futuras, vai enfrentar os cálices da ira de Deus quando eles forem derramados sobre a humanidade. Vai ter gente que vai ter saudade do Covid. Eu não estou brincando. Uma pandemia que deixou o mundo de joelhos, que deixou gente apavorada, que deixou gente traumatizada, vai ser nada, absolutamente nada. Basta ler o que eu falei em Apocalipse 4 até 19. Os versos 10 a 12, Isaías continua formando um cenário para nós. Agora ele faz de uma forma poética, uma poesia chamada, vamos chamar assim, sanduíche. Primeira parte, ele está falando do estado da cidade como um símbolo da humanidade, retornando do lado de que qualquer celebração cessou. Esse é o recheio. E aí ele termina no versículo 12 repetindo o estado de ruínas de tudo. Então ele usa essa figura, meus irmãos, para mostrar que vão olhar ao redor e a destruição vai ser tamanha que não há motivo de celebração, não há motivo de alegria, não há motivo de absolutamente nenhuma festa. Seguindo a imagem do verso 13, conclui mostrando que assim será na terra, assim será entre todas as nações. A colheita será completa, até a última uva, até a última azeitona. A visão aqui, meus irmãos, é que os pés vão ser removidos todo o seu fruto, não há mais nada para depois, é o fim. E é interessante, meus irmãos, porque a palavra colheita é uma figura de imagem para o julgamento. O próprio Senhor Jesus diz isso, quando ele fala literalmente, a colheita é o fim desta era, lá no Evangelho de Mateus. Essa é a colheita final. E assim, Isaías estabelece o quadro do julgamento de Deus sobre todos os que o rejeitam. Antes de nós seguirmos adiante, irmãos, a grande pergunta que a Sinistro deve trazer para nós é o seguinte: eu leio isto, isso me traz obviamente tristeza, né, por aquilo que vai acontecer e tudo mais, ou me traz medo? Isso me traz tristeza porque isso vai acontecer com boa parte da população, de gente que eu amo inclusive, ou isso me traz medo porque eu não tenho certeza se eu estou ou não incluído nesse cenário? É que eu vivo dizendo, meus irmãos, que quando você lê o livro de Apocalipse, só existe um motivo pelo qual você deve lê-lo e ficar apavorado. É se você acha que a ira do Cordeiro que está escrito lá cairá sobre a sua cabeça. Mas quando nós sabemos, meus irmãos, que existe uma alternativa, que existe um livramento, que existe uma promessa diferente daquela que está aqui, nós temos esperança. Porque olha só, como que do nada
o nosso texto tem uma reviravolta, tem uma mudança de tom. Isso porque Isaías interrompe a sua descrição do juízo de Deus para deixar claro que, para eles, esses que estão no juízo de Deus, a celebração havia acabado. O motivo de festa havia terminado. Mas, para aqueles que seriam resgatados, para aqueles que seriam remanescente resgatados por Deus, a celebração só estava começando. E essa basicamente é a oferta que o Senhor está fazendo para a humanidade hoje, para mim e para você. Você deseja ficar do lado do juízo, do julgamento, ou do lado onde vai verdadeiramente ter celebração, onde vai ter salvação? Porque é isso que nos diz o segundo tópico. A bênção de Deus vem apenas sobre aqueles que se sujeitam a Ele. A bênção de Deus vem apenas sobre aqueles que se sujeitam a Ele. Isaías começa a escrever isso. No verso 14, ele convoca os povos do Ocidente a exaltar o Senhor, para quem eles estão erguendo as vozes e cantando de alegria. Isso é o Ocidente. E aí no verso 15 ele convoca os povos do outro lado, do Oriente, a dar glória ao Senhor. E ele completa: até os que estão em lugares mais distantes, como as ilhas longínquas, devem exaltar o Senhor. Esses versos, meus irmãos, terminam deixando claro que Deus está fazendo tudo isso ao redor de um povo. Ele é o Deus de Israel. E como nós falamos, irmãos, em todas as exposições anteriores, quando nós falamos que esse é o Deus de Israel, que aqui vai haver o remanescente de Israel, nós não estamos falando do país político, certo? Nós não estamos falando do país localizado lá no Oriente Médio, que existe hoje, com aquele governo, com aquele parlamento, com o Netanyahu lá na frente, nada disso. Nós estamos falando que Deus tem uma promessa que deste povo, daqueles que estão debaixo desta promessa, Deus vai construir um novo Israel, um novo povo, e deste povo vai cumprir as suas promessas. E aí, esse povo todo do Ocidente, do Oriente, todos os lugares, são convocados no verso 16, desde os confins da terra, para renderem-se ao Messias e terem respeito ao louvor a Ele devido. Eles são convocados a adorar o Rei, adorar o Senhor e dizer: glória seja dado ao justo. Eu não sei a sua Bíblia, meus irmãos, mas a minha, em hebraico não tem diferença. Ela teve cuidado de colocar a palavra justo com J maiúsculo, certo? Porque para nós, em português, faz diferença. Em hebraico não tem maiúsculo e minúsculo. É uma interpretação? Concordo, mas eu creio que é uma interpretação correta. Por que ele não está dando glória ao justo, ao homem que faz a justiça? Não, mas ao justo, ao Messias. Ele está apontando para aquele que vai vir para estabelecer um reino de absoluta justiça, que é o reino messiânico, que é o reino do Senhor Jesus. Bem, diante dessa visão dada por Deus sobre o futuro, no finalzinho do versículo 16 nós temos algo que parece destoar. Estava tão bem. Celebrem, venham de todos os lugares, se alegrem, louvem o justo. Mas aí Isaías cai em si. Esse é o futuro prometido. Mas o presente? Aí ele diz: que desgraça, ai de mim. Isaías olha novamente, irmãos, ao seu redor, ao seu presente. A semelhança que ele fez lá no capítulo 6. Ele olha para Judá e a Jerusalém dos seus dias, imersa em pecado, em rebeldia, rejeitando aprender com as advertências dadas nos capítulos anteriores. Então ele diz o que está escrito: que desgraça, ai de mim. Os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Falar do céu e sonhar com ele, irmãos, infelizmente não muda a realidade do nosso presente. Falar daquilo que nos aguarda como promessa não muda o que está aqui. Nós também vivemos em um mundo corrompido. Nós também vivemos num mundo que está rejeitando e é rebelde contra Deus. E que desgraça descreve muito bem a situação atual do mundo e da sociedade de hoje. Como nós já falamos várias vezes, irmãos, você quer ficar deprimido, ligue o noticiário. Difícil é ouvir uma coisa boa. Difícil é ouvir uma boa notícia. Aliás, aqueles noticiários que são mais, digamos assim, café com leite, só vão falar de coisas boas, né? Abrir uma nova padaria no nosso bairro, ninguém quer. Parece que nós nos acostumamos, a nossa psique se acostumou com a tragédia, com o ruim. Quando tem um acidente de trânsito, todo mundo para. Aí se alguém fala assim:
não olha, não perdeu a perna. Como é que foi? Estamos cauterizados como sociedade para o que é ruim, para o mal. E nos dias de Isaías as coisas estavam indo de mal a pior. A traição, meus irmãos, exclamada por ele aqui, se refere ao fato de que o povo de Deus estava trocando o Deus dos seus antepassados, o Deus dos milagres da história de Israel, em fazer alianças com povos pagãos, com povos que não temiam o Senhor. Lembra de como o outro profeta fala? O meu povo cometeu 2 pecados: abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e fizeram para si cisternas rotas, ou seja, cisterna que não segura a água, que está rachada. Eram as alianças que eles faziam com os povos ao redor, em lugar de confiar no Senhor. Pastor, também não estou sendo atacado por ninguém, não preciso ir atrás de Babilônia, de Assíria e tal. Você que se engana, você que pensa. Apesar, irmãos, de não estarmos no mesmo cenário, nós temos que tomar muito cuidado. Aonde estão as nossas lealdades? Onde está a nossa fidelidade? Em que realmente confiamos? No nosso gordo ou magro contra-cheque? No nosso emprego seguro ou não? Na sua saúde, jovem? Ela passa, acredite. Hoje estou aqui à base de Dorflex. Ponto, meus irmãos, é que Deus não aceita dividir a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa dedicação com absolutamente nada ou ninguém. Ele é único, exclusivo. É por isso que em Deuteronômio Moisés explica e ensina o povo a orar: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Isso que está literalmente escrito no hebraico. A ideia ali, meus irmãos, é que ele é um e não tenho 2, e não tenho 3. Não é eu sou dedicado ao Senhor e não tem I, é só o Senhor, e dele nós dependemos. Porque quando isso acontecer, meus irmãos, e se isso tivesse acontecido nos dias de Isaías, o final do versículo 16 não existiria. Eles estariam apenas e unicamente pensando que a bênção de Deus vem sobre aqueles que se sujeitam a Ele. Parece, meus irmãos, que Judá está em um domingo no parque sem fone de ouvido. Deixa eu explicar para os mais novinhos. Quando a gente era criança pequena, lá no Governador, na TVS, atual SBT, tinha um programa chamado Domingo no Parque. Uma criança ia para um lugar fechado, ouvia um fone com uma música alta e tinha que acender uma luz. Quando acendia a luz, ele tinha que dizer sim ou não. E o Silvio Santos pegava lá, por exemplo, uma bicicleta novinha e dizia: você quer trocar essa bicicleta novinha, que já era da criança, já estava lá garantida, por essa chupeta usada? Aí a luz acendia e a criança dizia sim ou não. Às vezes dava bem, às vezes dava muito mal. E a gente ficava: como? A criança não sabia o que estava falando. Só que Judá, meus irmãos, não tem fone de ouvido. A criança lá no programa não estava nem vendo o que estava sendo oferecido. Judá sabia exatamente o que estava sendo oferecido. Vocês querem morrer e ser julgados com as nações dessas 11 advertências, ou vocês querem um reino de glória, de justiça e prosperidade? Quem Judá falou? Queremos seguir. Parece inimaginável, meus irmãos, mas isso é o ser humano. Quando nós rejeitamos a bênção de Deus e escolhemos o julgamento por causa de nossas ações. Pastor, não gostei dessa igreja não, porque o Jesus que eu creio, ele é paz e amor. O Jesus que eu creio, ele ama todas as pessoas, verdade. Mas o seu papai e a sua mamãe, se pai e mãe corretos foram, lhe amava também, mas esquentava o seu traseiro de vez em quando. É ou não é? Pode escolher. Marinha, goiabeira, marmelo, a boa e velha havaiana. Nosso Deus, meus irmãos, como nosso Criador, Ele não é Pai de todos, como nosso Criador, Ele disciplina a humanidade para trazê-la ao arrependimento.
Infelizmente, isso nem sempre funciona. Os homens, irmãos, desejam as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. E certamente, ajudados, diz Isaías, e mesmo todos os homens de hoje receberiam de braços abertos coisas boas que o Senhor queira nos dar, não é verdade? Porém, com a mesma alegria que recebemos o que Deus quer nos dar, os homens rejeitam quando vêm as condições, quando isso significa viver para Ele e viver conforme Ele deseja. A maioria dos irmãos verdadeiramente não quer o Deus das bênçãos. Por isso o julgamento virá para esses, mas para os outros, aqueles que se renderem, virá o reino prometido, a bênção, descrita no ponto 2. Nós já vai continuar, irmãos, vamos para o nosso terceiro ponto, nossa última divisão. Do versículo 17 até o 23, o julgamento e o estabelecimento do reino de Deus abrangerão toda a terra. Nesse trecho há esse destaque dado por Isaías para ajudar os seus dias. E é isso que ele faz no verso 16, que acabamos de ver, quando diz que desgraça, que desgraça. Ele toma o juízo que o Senhor trará futuramente sobre toda a terra e confronta o povo de Deus, avisando sobre o juízo que viria sobre eles em pouco tempo. E meus irmãos, isso realmente aconteceu. Cerca de 100 anos depois, você pode dizer, pastor, 100 anos depois, é isso porque dizem que o Deus do Antigo Testamento não é um Deus paciente, né? 100 anos depois, eles caíram sobre o domínio do governo ou do Império Babilônico. Mas seguindo a sua declaração, meus irmãos, diante da constatação do cenário dos seus dias, Isaías continua. Olha na sua Bíblia, verso 17. Isaías expõe como que a traição do povo por trocar o Senhor por alianças profanas iria custar muito. Iria custar o quê? Pavor, copa e laço. É a forma como ele escreve. Enquanto a promessa de restauração é para um futuro mais distante, o aviso de julgamento e disciplina estava muito mais perto do que eles esperavam. Apesar de Judá e a sua capital Jerusalém terem, meus irmãos, sido poupados do avanço do Império Assírio, isso não aconteceu da mesma forma quando aconteceu o avanço do Império Babilônico, que veio, como disse, cerca de 100 anos depois. E preste atenção, meus irmãos, Judá ter sido poupada do avanço da Assíria foi um verdadeiro milagre, porque nações, reinos muito maiores e mais poderosos que Judá e Jerusalém não resistiram. Caíram e foram destruídos. Mas quando chegou a vez de Judá, o Senhor ouviu o clamor do povo e poupou Judá de cair. O que Judá fez? Já recebeu a bênção, voltou a rejeitar o Senhor. Difícil de entender, mas foi exatamente assim que aconteceu. Rejeitaram, voltaram a testar a paciência e a longanimidade do nosso Deus. Porque, meus irmãos, nosso Deus, não apenas por décadas, mas por séculos, Ele vinha avisando o seu povo, e eles simplesmente não ouviam. Inclusive, a declaração de Jesus, 700 anos depois, em Mateus 23, 37, reflete perfeitamente isso. Lembra quando Jesus falou essas palavras? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Não sei se passou desapercebido, mas Jesus disse, eu quis ajudar vocês. Mas quem durante todo o Antigo Testamento falou isso foi o Senhor Deus. Caso você tenha alguma dúvida da divindade de Cristo, Deus em carne disse, eu avisei vocês durante séculos e séculos e vocês rejeitaram. Eu vi pessoalmente. O que eles fizeram? Rejeitaram novamente. Diante da autoridade romana, gritaram, crucificam. Crucificam. Por isso, meus irmãos, a sentença de Deus, quando vem, é sem escapatória. Isso vale para Judá dos dias de Isaías e vale para o nosso mundo de hoje. Quando, queridos, a sentença final de Deus começar na tribulação, não tem mais volta. Ela durará 7 anos. Não vai ter como se interromper, não vai ter como parar. Vai do primeiro ao último dia, conforme o Senhor havia profetizado. Fugir do terror vai levar à cova, fugir dela vai levar ao laço.
Quando o tempo da paciência de Deus termina, ali termina a esperança. Fugir da ira de Deus seria como tentar fugir de uma tempestade ou um terremoto, nos mostra o verso 19. O julgamento de Deus eliminará toda a estabilidade e segurança da terra. Isaías escreve isso porque ela ficará como um bêbado, ou como uma cabana ao vento. Verso 20. Isso tudo como resultado da culpa de terem se rebelado contra o Senhor. Isaías, meus irmãos, fecha esta passagem lembrando mais uma vez os versos 21 e 22, que tudo isso será uma intervenção direta do Senhor. Ele se levantará contra as forças arrogantes espirituais e também as humanas. Geralmente nós pensamos, meus irmãos, que as forças das trevas, né, estão lá embaixo. Tem até um filme aí, Arrasta-me para o Inferno, a mulher arrastada lá pelo subsolo. Eu achei que ela ia parar no metrô, qualquer coisa assim, mas não, foi isso embora. Essa é a ideia popular, né? Que as trevas estão lá embaixo. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, diz que Satanás é o príncipe do poder do ar. Mais adiante em Efésios também 6,11, Paulo completa dizendo: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, e olha agora, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. De alguma forma, meus irmãos, que obviamente é difícil para nós entendermos na nossa mente humana, existe um reino de trevas antes do reino celestial de verdade. E é sobre isso que Isaías está falando aqui. Mas além das forças espirituais, os poderes entre os seres humanos também serão castigados. Quando é que a gente vê isso, meus irmãos? Será que Isaías profetizou e Deus nos ajudou com outra passagem para entendermos isso? Se quiser acompanhar, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Esse é o final da tribulação. Esse é o fechamento de toda a narrativa. 7 anos de destruição, 7 anos de juízo. E o que vai acontecer? Lá em Apocalipse, meus irmãos, a partir do versículo 11, capítulo 19, narra a derrubada final de todos esses poderes das trevas e dos humanos que se rebelaram contra o Senhor. 19, versículo 11: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Se você está na dúvida, é Jesus. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Quem são esses, igreja? Quem é? Nós, essa é a igreja de Cristo voltando com ele. Pastor, eu não sei andar a cavalo, dá tempo de aprender. Versículo 15: da sua boca, da boca de Jesus, sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, seu anticristo, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Eu creio que Isaías estava certo. Deus vai julgar os poderes das trevas no ar e os poderes dos homens também. A espera pelo julgamento final do trono branco é o que vemos no verso 22. No verso 22, o nosso texto fala:
Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. No verso 23, então, e os justos? Porque o verso 23 agora aponta para o reino messiânico. Que, aliás, meus irmãos, é exatamente o que acontece em Apocalipse 20, depois do texto que nós acabamos de ler. Quer ver só? Apocalipse 20. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Tal como o Senhor profetiza através de Isaías. Lua e sol, está no versículo 23. Elementos temidos, irmãos, pelos povos antigos, elementos idolatrados pelos povos antigos. Um mistério, inclusive, até hoje para a parte da ciência. Esses elementos não serão nada diante da glória do Senhor dos Exércitos, quando o Messias, o Senhor Jesus, reinar a partir de Jerusalém. E a grande pergunta é, diante disso, como eu posso escolher a condenação? Como eu posso escolher a ruína? Quero deixar uma palavra especial para você que está aqui hoje ou que vai assistir esse vídeo depois. Nós não temos absolutamente nenhum controle do tempo da nossa vida. A palavra de Deus adverte que se hoje você ouvir a voz do Senhor, a voz dele falando através da sua palavra, não endureça o seu coração. Reconheça Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue a sua vida a Ele. Dedique a sua vida a Ele. Não há absolutamente nenhum outro projeto de vida mais valioso, maravilhoso do que viver para Cristo Jesus. E em contrapartida, o reino é prometido àqueles que se submetem a Ele. Eu queria fazer 3 considerações finais nos nossos 3 pontos. Primeiro ponto. Nenhuma expressão do mal e das trevas deixará de ser julgada pelo Senhor. Isso é pacífico na palavra de Deus. É verdade, inclusive, que o ditado popular diz que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Está correto. Ela pode tardar no nosso relógio, no nosso tempo, mas um dia todo o mal será julgado. As advertências a todas essas nações que vimos nos capítulos anteriores, acompanhadas do fato de que elas realmente foram julgadas pelo Senhor, já deveria servir como comprovação para os homens que Deus está falando sério. A única esperança, meus irmãos, que os homens têm está em se arrependerem e buscar o perdão de Deus. Caso contrário, o Deus que não pode mentir irá executar o seu juízo conforme promete nos primeiros versículos do capítulo 24. Em segundo lugar, por outro lado, bênçãos, vida, paz, propósito, eternidade esperam por aqueles que se humilham e se entregam diante do Senhor. Eles serão objeto do cumprimento das promessas de Deus e viverão para sempre na glória e para a glória do Senhor. Algo que não pode se comparar com absolutamente nenhuma conquista neste mundo, nem profissional, nem familiar, nem pessoal. Nada se compara, nada pode ser comparado com aquilo que o Senhor promete fazer por nós na eternidade. Finalmente, em terceiro lugar, a história do planeta Terra tem sido escrita de tal forma, como eu falei, que está paulatinamente tentando excluir o Senhor Deus e a pessoa de Jesus da história. No mínimo, em alguns cenários, tem tentado fazer com que Deus seja um mero coadjuvante. Porém, no final, o Senhor mostrará que eles estavam redondamente errados. O trono não está vazio, Deus não saiu de férias, a bateria não descarregou, Ele não está velhinho, Ele continua Senhor,
e poderoso. Ele irá julgar toda a terra e irá cumprir a sua promessa, reinando sobre cada canto dela, a partir de Jerusalém. A mão do Senhor dos Exércitos fará isso. Como ele prometeu, como disse hoje de manhã na EBD, é fato, mesmo que ainda vá se cumprir. Que essa semana, cada um de nós possa pensar na mensagem do capítulo 24. Possa colocar nossa vida diante do Senhor. E se você tem servido a Deus, que seja motivo de grande alegria, mas também motivo também de humilhação. Por termos sido chamados, apesar de não merecermos, para estar do lado do Senhor. Porque o que caracteriza, meus irmãos, aqueles que estão sendo salvos, que estão sendo resgatados aqui, é porque eles sabem que têm sido alvo da graça de Deus. Como diz o velho hino, nada nas minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarra. Não há nada, estou nu e sou por ele vestido, estou sedento e a fonte me sacia. É tudo por ele e para ele. Amém. Deus querido, muito obrigado por mais uma vez o Senhor vir com alertas, repreensões, mas muita esperança. Promessas, ó Deus, que sinceramente quando olhamos para nós, nos perguntamos como eu posso estar incluído nisso. Mas quando olhamos para Cristo, nós entendemos como estamos incluídos nisso, por causa dele. Muito obrigado, Senhor, e apressa aquele dia onde o Senhor irá cumprir aquilo que prometeste e o mundo perceberá definitivamente que há um Deus sobre o trono e ele reina. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.